hermanos e hermanas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você. Gente, olha só, a pergunta que não quer calar. Como eu faço para me reunir definitivamente com a minha chama gêmea? É uma pergunta que fica assim, né, gente, na cabeça da gente, ó, borbulhando, borbulhando. E o tempo passa e a gente fala, meu Deus, a minha vida tá passando e nada acontece, essa dinâmica, ela não anda. Enfim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vamos nos reunir? Será que não vamos? Vou te contar tudinho. Vou falar hoje exatamente o passo a passo, tudo o que você precisa fazer para se reunir definitivamente com a sua contraparte, com a sua chama gêmea. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Para quem tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui neste momento, neste agora, terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Bom, o que você precisa entender antes de mais nada, tá? A primeira coisa é se você realmente está numa dinâmica de chamas gêmeas, tá? Porque se você realmente estiver numa dinâmica de chamas gêmeas, tá? Ao contrário de um relacionamento kármico, por exemplo, com um alecrim dourado aí, tem muitas pessoas que confundem, tá, gente? Porque tem alguns sinais que são bem parecidos. Mas lembrando que menos de 1% da população hoje aqui no planeta Terra está numa encarnação de chamas gêmeas. Isso não quer dizer que as pessoas não estejam em despertares espirituais muito profundos, tá bom? Lembrando que despertar espiritual não existe um melhor do que o outro, não existe um mais difícil, um mais desafiador do que o outro. Todos têm a sua importância. A diferença é porque são fases de evolução da alma, entende? Eu, por exemplo, tô numa encarnação de chamas gêmeas. Eu sou uma alma velha, gente. Eu já tô aqui, ó. Já passei por muita coisa, entende? Então, não necessariamente, então se você tá numa encarnação de chamas gêmeas, você é mais evoluído do que eu. Não. Pelo amor de Deus e da deusa, vamos ressignificar esse rolê aí, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas, enfim. Se você realmente está numa dinâmica de chamas, a primeira coisa, o primeiro ponto que você tem que entender é que é um grande despertar espiritual. E o que isso quer dizer, Fê? Quer dizer que é muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Não é, gente, aquele romance de filmes da Disney, aquela coisa linda, maravilhosa. Aquilo é alma gêmea, tá? Não chama gêmea. Pelo contrário, já falei aqui em outros vídeos e repito, se você chega pra mim e fala assim, você quer, né, estar nessa jornada de chamas gêmeas? Eu não sei se eu quero, não. Vou te falar bem a verdade, porque o rolê, ele realmente é desafiador, realmente é um despertar, assim, dos mais profundos que tem, tá? Então, é muito importante que você entenda que essa dinâmica, ela é sobre autocura. Ela não é sobre o relacionamento em si. E quando a gente fala assim, meu Deus, como é que eu faço para me reunir a minha chama? A gente já está começando errado. A gente já está começando de trás para frente. Porque a reunião e a fusão, porque são duas coisas diferentes, lembrando aqui, a reunião e a fusão são os últimos passos. Entende? O primeiro passo que você precisa entender é que você precisa se curar. Olha só. Lembra que uma chama gêmea, né, ela é o quê? São polaridades de uma mesma alma, yin e yang, feminina, masculina, positivo, negativo, aliás, negativo, positivo, entende? Então, a partir do momento que você está numa encarnação de chamas com a sua contraparte encarnada ao mesmo tempo, é exatamente porque o seu eu superior mandou o comandinho lá, botou no seu contratinho de alma que vocês estão prontos para passar por esse grande despertar espiritual, evoluir a alma rumo à ascensão. O rolê é muito, muito, muito mais profundo do que a gente imagina. Entende? Então, na verdade, é uma dinâmica, é uma jornada de autocura.
Porque a partir do momento que você se cura, naturalmente você espelha essa cura para sua contraparte. Naturalmente, essa contraparte começa o processo dela também de autocura. E a partir do momento que as duas contrapartes estão nessa frequência de autocura, realmente olhando para essas feridas primordiais, curando, evoluindo, elas vão se magnetizando rumo à reunião que acontece aqui na 3D, né? E após acontece a fusão. Lembrando que a fusão, gente, ela finaliza não no plano físico, tá bom? Ela inicia aqui no plano físico, mas ela se consolida realmente, definitivamente, no plano sutil, né? A gente sabe, na 5D. Aliás, da 5 para cima. Mas a gente não vai entrar aqui nesse rolê nesse momento, senão a gente vai acabar perdendo o foco. Então, o que acontece? O que é importante você entender? O que você precisa fazer para se reunir? Primeiro, desconstrói para construir. Tira essa ideia da cabeça da reunião. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, eu sei que a saudade dói, eu sei que o magnetismo ele começa a ficar assim, pipocando dentro de você, tá? Só que você precisa de verdade entender sobre o que é essa dinâmica. Essa dinâmica é sobre uma jornada de cura, de autocura. Pensa, duas polaridades que estão aqui experienciando uma vida física para poder curar, evoluir feridas da alma. Assim que elas se curam, elas se reúnem, elas se juntam novamente. Então é o momento de você olhar para você, para o seu amor próprio, principalmente para sua solitude, entender o quanto é importante você estar bem com você mesmo a todo tempo. Por isso entra tanto a questão da cura das feridas primordiais, da cura das feridas de alma. Entende? E aí, a partir do momento que as duas contrapartes entram realmente nesse processo de autocura, naturalmente essa reunião acontece. Quando eu falo naturalmente, gente, eu não tô falando que você tem que sentar e esperar que aí, uou, o universo vai resolver minha vida e pronto. Se tá no meu contrato de alma, o universo resolve e a gente vai se reunir. Não. Não é bem assim. Se você ficar sentadinho aí sem trabalhar o seu processo de autocura, não vai acontecer nada. Nada. Pelo contrário. Você vai ficar ali, ó, rodopiando, dando loopings e loopings, tentando sair da dinâmica, voltando, tentando sair, voltando, sofrendo e não cumprindo o plano de alma que você mesmo criou para você, ou seja, seu eu superior que dita realmente se você vai para uma encarnação de chama, se você vai fazer isso ou aquilo em cada encarnação. É tudo muito bem estipulado, gente, muito, muito. A gente, porque aqui não tem a consciência do rolê, entende? A gente não sabe o que realmente a gente combinou ali em cima, vamos falar assim, entende? Então, o mais importante que você precisa entender é trocar essa ordem dos fatos. Reunião é a última coisa. Primeiro você precisa trabalhar muito no seu processo de autocura. E aí você vai ver que, na verdade, à medida que você vai trabalhando no seu processo de cura, automaticamente as coisas vão se encaixando, as coisas vão se ajeitando. Tá entendendo? Tá conseguindo acompanhar o rolê? Qual o ponto que eu quero chegar aqui para poder realmente expandir na sua consciência? Tá conseguindo acompanhar? Se você estiver gostando, estiver curtindo, me ajuda, curte esse vídeo aqui, me ajuda a divulgar, né, esse vídeo para mais chamas, para mais pessoas que estejam realmente em despertares espirituais, passando por esse momento de grande despertar espiritual, lembrando que não é só numa dinâmica de chamas, talvez você tenha passado por uma experiência de quase morte ou uma grande transformação na sua vida. A gente sabe que todos esses tipos de despertar são muito desafiadores. Tá? Não existe nenhum mais ou menos, melhor ou pior do que o outro, pelo amor de Deus e da deusa. E tudo que eu falo aqui, por mais que eu foque na dinâmica em si de chamas gêmeas, porque eu estou nessa dinâmica, ela serve para todos os despertares, porque todos no final é sobre isso. É sobre o seu processo pessoal e individual de autocura. Então, se você está gostando, curte esse vídeo.
ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo que eu for postando aqui. Tem muito assunto legal ainda para ir pro ar, tá, gente? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, me ajuda a divulgar. Lembrando que assim que a gente completar 1000 inscritos no canal, eu vou sortear aqui no canal uma sessão de autocura estelar comigo. Então, se você quiser participar desse sorteio, me ajuda a divulgar para que mais pessoas conheçam o canal e também se beneficiem, né, das informações que estão aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar o rolê então. Então agora, com todas essas informações integradas, né, aí dentro, eu sei que pode estar meio confuso, mas daqui a pouco você vai digerir tudo. Para pensar. Como que tá o seu processo individual de autocura? Você tá olhando para você? Você tá se permitindo, né, olhar para essas sombras, para essas dores, para essas feridas? Ou você continua se vitimizando e culpando sempre o coleguinha por tudo que acontece na sua vida? Gente, lembra que você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Qualquer coisa. Tudo. Ah, mas fulano fez isso comigo. Olha só, se você tá passando por essa experiência é porque você tem essa informação aqui dentro de você. Para você reconhecer uma situação, você tem que ter ela arquivada dentro de você, na sua programação. Senão você não reconhece, senão você não passa por aquela situação. Aqui a gente tá falando de frequência vibracional, informação. Entende? Então, para pensar e analisar um pouquinho como está o seu processo de autocura. Tá fugindo? Ou não? Tô enfrentando, tô indo, tô procurando, tô fazendo terapia, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô me autoconhecendo, entendendo o meu próprio biorritmo, o que me faz bem, o que não faz. Enfim, é sobre você essa jornada. Cara, presta atenção! É sobre você essa jornada, sobre a sua cura essa jornada. E aí sim, você se curando, quanto mais você se cura, mais você se reaproxima para que essa reunião aconteça. Porque se você realmente está numa encarnação de chamas, está no seu contrato de alma, essa reunião, ela tende a acontecer, tá? Só se vocês se desviarem muito do caminho. Então, assim, eu, posso dizer pelo livre-arbítrio do ego de cada um aí. Porque a gente sabe que essa jornada é principalmente sobre a dissolução do ego. Quando a gente fala de autocura, a gente está falando da dissolução total do ego. Ele não vai deixar de existir, gente. Porque se o meu ego deixar de existir, a Fernanda passa a não existir. A Fernanda aqui é um ego, né? Mas ele precisa estar em segundo plano. À frente precisa estar o quê? A sua essência, quem você é, com a lembrança do que você veio fazer aqui, qual o seu propósito de alma, quais as suas curas que precisam ser trabalhadas. Entende? É sobre isso. A resposta tá aí para você. A sua autocura. Como eu faço para me reunir com a minha chama? Trabalhe na sua autocura. Ah, Fê, mas eu não tenho grana para poder fazer uma sessão, ou para fazer isso, ou para fazer aquilo. Olha só, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Não necessariamente você precisa pagar uma pessoa para fazer um trabalho que você vai fazer internamente. Tem milhões de materiais gratuitos na internet que você consegue acessar. Vídeos aqui no canal que você pode assistir, entendendo e ressignificando coisas aí dentro. E também tem aquela questão da prioridade. Ah, eu gasto, sei lá, R$300 com uma festa. Ah, não, mas eu não pago R$300 numa sessão. Prioridades da vida, não é verdade? Ah, eu gasto R$500 com uma roupa. Ah, não, mas eu não gasto R$500 com uma sessão, com um combo de sessões, por exemplo. Prioridades da vida, entendeu? Então, é sobre isso. A gente sabe que a jornada, que essa dinâmica não é uma corridinha de um mês, tá? Mas também não precisa durar uma vida toda, tá? É importante lembrar aqui que normalmente as dinâmicas, elas precisam passar pelo menos
por 2 anos de trabalho ali, até que as chamas consigam realmente se reaproximar e se reunir. Por quê, gente? Porque quando as chamas se reúnem, tá? Com muitas dores e muitas feridas ativas ainda, esse relacionamento ele tende a ser muito, muito, muito difícil. Acontece. Tem chamas que se reúnem lá no comecinho da vida. Entende? E aí estão uma vida juntos, exatamente trabalhando nesses processos. Eu não posso dizer que seja mais desafiador porque eu não experiencio esse tipo de jornada. A minha dinâmica, né? Eu não estou neste momento reunida efetivamente ainda, entende? Mas tende a ser muito desafiador porque você tá todo dia ali, ó, batendo ego com ego, ego com ego, ego com ego. Até que esses egos sejam ressignificados, dissolvidos e a essência vem à frente. Que aí é o momento que elas se reúnem, as duas contrapartes se reúnem efetivamente e aí tem uma continuação de dinâmica, porque a dinâmica não acaba aí, né? Mais tranquila, digamos assim. Mas não necessariamente ainda, né, tá tudo curado. Ainda vão ter curas, mas aí é uma segunda parte de dinâmica, que são curas feitas simultaneamente, enfim, assunto também para um outro vídeo, para um outro rolê, tá? Senão a gente vai falar muito aqui e sair do foco de novo. Então é isso, tá bom? Espero que esteja mais claro aí para você, que tá numa dinâmica, que tá numa aflição de dinâmica. Inclusive, quando você vai trabalhando nas suas curas, resgatando esse amor próprio, resgatando essa solitude, essa força pessoal, esse poder pessoal real, né, individual que a gente tem, você começa a entender que a reunião não tá pronto não. Não tô querendo por enquanto não. Calma que eu ainda tenho muita coisa para poder trabalhar aqui, para poder mexer aqui. Na hora certa a gente se reúne, a gente começa a entender como lidar com a saudade, como lidar com essas conexões, com essas sensações que muitas vezes você sente do seu gêmeo e da sua gêmea, entende? Então é isso. Sobre isso, espero que tenha clareado para você, que tenha plantado uma sementinha aí dentro para que você possa de verdade florescer, né? Semear e florescer essa sementinha, que você entenda, integre realmente o propósito dessa dinâmica, tá? Dessa encarnação de chamas gêmeas. Quero dizer que você não tá sozinho, não tá sozinha nessa. Estamos todos juntos e conectados nesse rolê, nessa expansão, tá bom? E espero você aqui para que a gente possa continuar compartilhando dessa energia. Agradeço muito por estar aqui compartilhando a sua energia comigo, inclusive nesse momento, nesse agora. Desejo que você tenha uma linda caminhada de muitas curas, de muitas liberações, para que assim em breve você possa realmente se reunir definitivamente com a sua chama gêmea, com a sua contraparte espiritual. Tá bom? Então é isso, um beijo grande para todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo, lembrando que toda quarta tem vídeo novo por aqui e também com meditações de cura maravilhosas, tá bom? Então é isso, um beijo grande. Até a próxima. Arroa.